Eu vou convidar Maria Alice, Paulo Genuzzi e o Maurício Ernica já para sentarem aqui na mesa. Bom, meu nome é Cecília Roxo. Eu sou consultora em avaliação. E eu estava interessada que o Paulo falasse um pouco sobre o IDH, que ele ficou por falar. Eu me chamo Antônio Brito, sou professor da Universidade Mackenzie. Minha questão, antes de mais nada, é para o Paulo, quer dizer, para o Paulo, Maria Alice e Maurício, que eu acho que, quando a Maria Alice falou, agora nós vamos para o nível micro, né, para o território, na realidade, eu fiquei pensando, bom, é verdade, quer dizer, o âmbito de atuação do programa da TIT Setúbal é no território micro, São Miguel Paulista, mas, de uma certa maneira, devem ter outros micros, né, lá dentro do espaço de São Miguel. E, quando o Paulo fala e a gente pensa o Bolsa Família, a gente pensa nessa gestão macro, mas o sentido do Bolsa Família é micro, é no território. Tá certo? Quer dizer, senão nós estaríamos discutindo as políticas de desenvolvimento econômico local, por exemplo, os impactos nesse sentido sobre o desenvolvimento. Então, eu queria um pouco, né, tanto o Paulo quanto a Maria Alice e o Maurício, como é que vocês veem e se estão tratando essa relação, né, cada um do seu local, com os indicadores, no caso do Bolsa Família, com as ações locais que existem num dado município, não é? Como é que vocês... Por que isso? Quer dizer, por exemplo, a TIT Setúbal, então, produz indicadores. Né? Vamos supor que aí, numa região com grandes pessoas que têm um Bolsa Família. Como é que vocês dialogam no Bolsa Família com esses indicadores, com essas famílias, provavelmente, que a Fundação está trabalhando? E vice-versa. Também... E, nesse sentido, eu queria fazer aqui uma consideração, que eu acho que discutir para que indicador, no sentido assim, né? Todo mundo sabe que precisa de indicadores para qualquer coisa, porque o mundo é uma medida, ponto. Qualitativo ou quantitativamente falando, a gente está sempre buscando medidas, né, para eficácia. Agora, o sentido desse para quê é que eu acho que a gente tinha que pensar um pouco, quando o Paulo fala, quando a gente recorta a realidade, né, a partir de um indicador, bolinha, quadradinho, etc., mas eu recorto isso para quê? É para reduzir a desigualdade social? Né? Eu recorto isso para, por exemplo, trabalhar com redução de vulnerabilidade social? Né? Que é uma outra discussão, porque, senão... Quantos mapas e indicadores nós já tivemos na cidade de São Paulo? Atlas, mapa da exclusão, indicador de vulnerabilidade social, e cada um trazendo N retratos, mas, objetivamente, nós nunca discutimos o alcance político desses indicadores. E aí, nesse caso, a minha expectativa, inclusive, nesse seminário, quando fala de indicadores de organizações não governamentais, aí, humildemente, fica uma sugestão no seguinte sentido: se nós colocarmos aqui as instituições que trabalham com investimento social, né, no sentido do investimento social privado, que pensam no retorno desse investimento, acho que a discussão de indicadores é outra. E aí a gente não pode, e eu acho que a riqueza seria se nós pudéssemos pensar exatamente na diversidade política dessas organizações não governamentais, que muitas vezes fica encoberta, para a gente poder pensar, afinal de contas, por onde estão passando esses debates sobre os indicadores. Isso eu estou falando enquanto uma consideração, mas não uma pergunta, um posicionamento mesmo. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Cássia, sou trainee do Itaú e sou formada na área de gestão de políticas públicas. E minha pergunta seria assim, com relação às organizações do terceiro setor. Pela cultura que a gente tem sempre de avaliação, é uma cultura bastante implícita no setor privado, sobre feedback. O que vocês enxergam de potencial para a construção de novos indicadores? Se são instrumentos que a gente pode criar de novo, que podem ser diferentes das organizações públicas, se a gente tem forma de captar novos dados talvez mais
específicos das organizações ou das comunidades com que nós trabalhamos? Como que vocês enxergam esse horizonte para as organizações do terceiro setor? Bom, vou começar vou só pegar um recorte aqui do que o Antônio falou, da relação micro e macro, e aqui também do que a última pessoa aqui falou sobre tentar, né, responder sobre avaliação nas instituições do terceiro setor, nas ONGs, enfim. Bom, eu acho bom, pensando, né, do ponto de vista do lugar da Fundação Tite Setúbal e do tipo, do perfil de organização que nós somos. O que eu acho que é importante e o que as organizações não governamentais ou as fundações podem trazer é que que o Ministério não tem condições, eu acho, não sei, dados brutos, é essa capilaridade que a gente buscou trazer, né? Então, acho que a gente traz, como a Martina falou, a vida como ela é, né? O que acontece, como é que é na ponta, quais são os debates que a gente tem, e a gente poderia falar muitas outras dificuldades e muitos outros acertos e potências e muitos impactos importantes que fazem com que a gente acredite que a gente está no caminho certo. Então, acho que, no meu entender, eu acredito que, vou pensar, esse próprio programa Ação Família, ele era uma parceria com a Prefeitura da cidade de São Paulo. A Prefeitura da cidade inteira, né? Quer dizer, a gente era micro do micro, inclusive os outros núcleos eram muito maiores. Eu acho que a gente pôde contribuir nesse diálogo. Então, a gente busca isso, Antônio, a gente busca fazer esse diálogo com as políticas públicas. Difícil fazer com o Ministério, que está mais distante, mas acho que não é impossível de jeito nenhum. Mas, no caso do Ação Família, então, a gente tinha um diálogo direto com a Prefeitura. E essa capilaridade que a organização não governamental pode ter, que a Prefeitura não poderia ter. Então, a gente trazia na discussão como é que o agente pode estar sendo trabalhado, o agente social que visita a família, como é que ele pode estar sendo trabalhado, qual era o significado da visita familiar, que era um componente integrante do programa, tá certo? Como que a gente via no nível micro todas essas dificuldades e as potências dos programas. Então, acho que assim, tem uma contribuição muito grande, no meu entender, deste lugar que é possível trazer uma capilaridade maior, uma qualidade, não porque não é melhor ou não, mas porque é micro, porque está, no caso, a gente estava, no começo da Ação Família, com 300 famílias. Cada outro núcleo da Prefeitura, acho que tinha 1.000 famílias. Então, com 1.000 famílias, o que era a nossa pergunta, no caso, para o secretário, né? Qual é o objetivo de vocês? O que vocês querem? Quais são os limites? Porque com 1.000 famílias não dá para tirar esse objetivo que vocês estão querendo, não é impossível, né? E aí a gente estava mostrando como, a partir da nossa experiência, isso é possível. Então, acho que assim, é esse diálogo, eu acho que é esse papel que é possível as organizações da sociedade civil. E, nesse diálogo, trazer os casos que vão construindo, só mais uma coisa, que vão construindo e reorientando também a política mais macro. E a última coisa, só rapidinho, é que, no nosso caso, é a partir dessas experiências dos projetos que a gente está ligado com as políticas públicas locais, não só no caso do Ação Família, especificamente, porque era o mesmo programa. Agora, nós não temos mais essa parceria, porque a Prefeitura descontinuou esse programa, e a gente continua, a partir dessa experiência, atuando nos fóruns lá de violência doméstica, Fórum de Violência Doméstica, o Fórum dos Moradores do Jardim La Pena. Então, e com essa experiência, nós vamos participando e temos uma atuação junto às políticas públicas nas demandas que estão na comunidade, né? Tá, bom. Eu vou aproveitar um pouco do tempo, só porque eu não consegui fazer uma apresentação de algumas outras coisas que têm a ver com, vamos dizer assim,
com grande aplicação para vocês, né, organizações sociais, porque o MDS tem, de fato, né, na ponta, uma série de parcerias com entidades privadas que vão, né, prestar serviços socioassistenciais específicos, né, para as prefeituras. Né? Existem os equipamentos públicos, né, o Centro de Referências da Assistência Social, os Centros de Referências Especializados da Assistência Social, e existem as entidades privadas que, né, sobre as quais não existe a menor dúvida dentro do Ministério ou dentro do Sistema Único da Assistência Social da sua importância, né, como agentes fundamentais para garantir acesso aos serviços socioassistenciais. Então, a gente portanto, para nós é muito importante que essa cultura, e uma das motivações pelas quais eu vim aqui, veja, mesmo num contexto em que ontem foi a divulgação do Plano Brasil Sem Miséria, normalmente eu deveria ficar lá. Eu não estou dizendo isso porque só para, né, colocar para vocês um problema, não, mas é que eu achei que era importante vir aqui exatamente porque esse diálogo com as instituições não governamentais, no campo do monitoramento e avaliação, que é onde eu posso, né, tá dialogando com vocês, é muito importante para o Ministério. Seja uma organização de pequeno porte, que atende um projeto social muito específico, seja uma outra organização mais ampla, né? Porque se vocês estão cada vez mais interessados, para além da prestação de serviços, estão se qualificando, estão tentando mostrar resultados e, sobretudo, terem práticas de reavaliação do que está dando certo, do que está dando errado, para aprimorar, isso, né, a gente tem o maior interesse em contribuir. Porque eu acho que existe uma clareza, gente, que no Ministério, talvez não tanto quanto a gente gostaria mesmo nas outras pastas, de que a capacidade do Estado brasileiro, União, Estados, municípios, em termos das suas burocracias técnicas, em tocarem, né, todo esse conjunto de programas que a gente efetivamente tem, ela está absolutamente no limite, tá certo? Não tá muito difícil a gente conseguir né, continuar expandindo e fazendo serviço de efetivamente de melhor qualidade. E, da mesma forma como eu até esqueci de falar isso na minha exposição inicial, né, que a gente está passando por um período muito complicado de culpabilização do funcionário público e também das organizações não governamentais. Né? É péssimo esse momento, tá certo, da sociedade brasileira, e eu acho que um dos caminhos é exatamente mostrar, olha, está aqui, a gente faz avaliação para mostrar os resultados, mas também para aprimorar, é isso que a gente está querendo. Quer dizer, tentar mostrar, através dessas experiências, e daí a importância da revista, ser um canal de disseminação dessas práticas. Tá? E importante de trocar essas experiências. E para nós, enquanto Secretaria de Avaliação, nós estamos tentando fomentar a estruturação de unidades de monitoramento e avaliação nos estados, para que, de alguma forma, a gente consiga reunir conhecimento específico sobre boas práticas que estão ocorrendo no campo da assistência, no campo dos programas de desenvolvimento e assistência social e segurança alimentar por todo o Brasil. Tá certo? Nós temos alguns prêmios, mas a gente sabe que não necessariamente as boas práticas executadas em algumas organizações ou municípios, necessariamente, né, tem gente que é dedicada a escrever ou inscrever para um prêmio. Muitas vezes até projetos muito, muito positivos, o pessoal é tão comprometido, né, que não tem tempo para isso. Tá? Então, o que a gente está querendo é isso, é fomentar essa cultura. Nós devemos estar lançando um grande programa de capacitação de gestores estaduais e de municípios de capitais da assistência social. Né? Não é um curso, tá, que vai estar aberto, mas é um material que depois a gente espera que as instituições universitárias que oferecerem esse curso, elas vão ter plena liberdade de usar o material para oferecer, né, cursos. Né? Nós estamos desenvolvendo um material nesse sentido, vamos até
estamos em conversações com o Itaú Social, com o Projeto Brasil Hoje, para aprender exatamente com eles, né, a partir de experiências semelhantes, para a gente difundir essa cultura, né? Porque uma parte importante, no caso do Brasil Sem Miséria, sobretudo se a gente pensar a inclusão produtiva urbana, porque talvez a rural já esteja bem mais equacionada, até porque a rural os números são muito menores, até porque a inclusão produtiva rural tem público muito mais específico, o agricultor familiar, tá certo? Então existe, vamos dizer assim, um desenho mais bem elaborado, porque existe um público também mais específico e sobre o qual a gente já tem alguma experiência de Pronaf, de IPA e de outros programas que encontram boas soluções. A grande dificuldade do Brasil Sem Miséria é a inclusão produtiva urbana, que não seja apenas, ainda que isso já é bastante meritório, a replicação de programas de qualificação profissional mais ajustados às características do nosso público, que tem déficits básicos de escolaridade, portanto, o curso, seja ele oferecido por instituições muito sérias, como Senai, SESC, etc., ou SENAC, ou institutos federais, precisa ser adaptado para o nosso público. Tá? Mas existe toda uma outra parte da inclusão produtiva, que tem a ver com cooperativismo, que tem a ver com economia popular solidária, que tem a ver com microcrédito, com arranjos de produtivos locais, que dependem muito da capacidade do município e de suas instituições e de suas organizações sociais de conseguirem desenvolver projetos específicos, de fato, que atinjam públicos muito restritos, mas que sejam, de fato, sejam ajustados para esses públicos, porque talvez não exista muitas possibilidades, né, gente, de fazer um desenho de um programa de inclusão produtiva, um Lego, que você consiga encaixar essas pecinhas lá por Brasília, né? Quer dizer, a gente vai ter que empoderar os municípios. Eu acho que os municípios, concretamente, não têm condições de fazer isso dentro da burocracia municipal, não tem tempo, tá certo? Mas eles podem contar com instituições não governamentais para fazer boas experiências de inclusão produtiva. E, de fato, nesse momento vai ser 300 pessoas aqui, 300 ali, 400 ali, mas, enfim, esse universo de 13 milhões de famílias, tá certo? Que são beneficiárias do Bolsa. Se a gente pensar num horizonte, a gente consegue erradicar, tirar todo mundo da pobreza, esses outros 2 milhões de famílias que a gente está faltando trazer agora para fora da miséria, né, para fora da extrema pobreza. Então, vamos ter aí, né, muito provavelmente, 14 milhões ou 14 milhões e meio de famílias, tá certo, no programa. Agora, a inclusão social, a saída delas do Bolsa e a inclusão na estrutura produtiva, que é o objetivo de uma parte, né, da grande maioria dessas famílias, né, que tem realmente aspirações de conseguir um emprego formal com carteira, tá certo? De participar, de fato, do mercado de consumo, né? Isso é o sonho, enfim, né, das pessoas, poder comprar. Tá? As pessoas não querem ser beneficiárias a vida toda. Mas, para elas conseguirem sair dessa condição, a gente vai ter que reinventar. Não é só o governo, quer dizer, a sociedade brasileira vai ter que encontrar como transformar as oportunidades que existem em possibilidades mesmo de inserção produtiva dessas pessoas. E aí é aquela questão, gente, é muito difícil que a gente tenha a possibilidade de fazer um grande programa, certo, que seja replicável de Brasília para todos os estados. A gente vai ter que aprender, como foi no caso do Bolsa Família, porque o Bolsa Família não foi imaginado lá em cima. Foi o quê? Foi boas experiências municipais que foram replicadas depois lá. A assistência social também, os programas da assistência social, foram exatamente isso. São boas experiências que foram desenvolvidas em municípios que depois foram agregadas e padronizadas, tá certo? E oferecidas para um conjunto maior. Então, a gente está precisando, de fato, de boas experiências nesse sentido. E, infelizmente, nós aqui, lá, não conseguimos tocar em frente
um esforço que eu queria mostrar, se for possível ligar na internet, se ligar aqui na... Não, eu tenho internet aqui, só falta ligar o... Porque eu acho que era importante mostrar para vocês que existe um esforço, de fato, de tentativa de mapeamento de boas práticas no campo aí dos projetos sociais, que se chama Mapa de Oportunidades e Serviços Públicos. Nesse site da SAGE, que vocês estão vendo aí, ó, esse site ele tem aí uma série de produtos, e esse mapa de oportunidades e serviços públicos, ó, a ideia dele é que a gente tenha a possibilidade de reunir, né, as oportunidades, tá, que são as melhores práticas e tecnologias sociais. Nós não tivemos fôlego para compilar tantas experiências quanto gostaríamos, tá? Mas é exatamente isso. A gente pegou, a partir dos nossos bancos de prêmios, quais eram aquelas boas experiências de inclusão produtiva que eram interessantes disseminar para outros municípios, quem sabe, se inspirando naquilo, fariam alguma coisa diferente. Municipais, tá? Então, incubadoras, enfim, porque na inclusão produtiva é isso que a gente vai ter que fazer, né? Os municípios, com suas organizações sociais, replicando boas experiências pelo Brasil afora. Estamos um pouco, infelizmente, tocando outros projetos nesse sentido. Acabei falando demais, mas, olha, gente, dentro desse site existe aqui uma outra... As pesquisas e publicações. Eu queria chamar a atenção para vocês, né, nesse site aqui, Pesquisas e Publicações, que a gente tem a Revista Brasileira de Monitoramento. O segundo número já está no ar, está aberto aí ao interesse de vocês. Tem também uma biblioteca digital com os artigos na área de desenvolvimento social, as pesquisas de avaliação. Essas pesquisas de avaliação que eu queria mostrar para vocês, ó, nessa pesquisa de avaliação, desculpa, e tem também, olha, desculpa, eu estou respondendo de forma muito assistemática as perguntas, né? Mas é só para dizer para vocês que a gente tem uma ferramenta na internet, se chama Identificação de Domicílios Vulneráveis, onde a gente faz o diálogo entre o macro e o micro. Nós colocamos para todos os municípios brasileiros as informações em nível de setor censitário, de tal forma que o gestor local ele possa conhecer o seu município e identificar aonde estão os bolsões de pobreza. Então, você clicando ali, esse setor censitário, que é pequena, né, um conjunto de quarteirões, tem 206 domicílios, quantas pessoas analfabetas e uma série de outras informações, tá? De tal forma que você consegue integrar informações da população e informações de serviços. Por exemplo, ó, eu vou clicar aqui, esse EP são entidades privadas, eu vou clicar aqui e eu vou ter informação que entidade privada é essa. Essa entidade privada da assistência, ela fica no endereço Rua da Universidade, bairro Benfica, lá em Fortaleza. Ela presta serviços de abrigo, tá certo? Oferece serviços de abrigo 24 horas por dia para a população, né? Enfim, tá? Né? População de rua. Tá? Então, é uma ferramenta que está na internet, né? Que a gente quer que vocês usem, e a ideia é que, exatamente com base nessa ferramenta, o gestor pode conhecer os equipamentos do entorno, né, do seu domicílio, e o técnico da assistência social também consiga fazer o referenciamento às escolas, aos senais, onde está tendo, né, curso de qualificação. A gente quer chegar lá. A gente tem as em privadas, os hospitais ainda não, né, não conseguimos isso já referenciado, mas escolas vamos conseguir esse ano, porque o MEC está fazendo, no censo escolar, está pedindo uma localização mais detalhada para a gente conseguir botar o dado. Mas já temos os postos do Cine, tá?
de sistema do intermediação, o Sistema Nacional de Emprego, que faz intermediação de mão de obra, tá? E temos aqui, né, gente, enfim, uma série de outras pesquisas. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque, para vocês, analistas, existe o censo SUAS, é o censo do Sistema Único da Assistência Social, em que tem um questionário específico de entidades privadas. Eu, voltando agora, por isso que é importante a gente vir nesses eventos, para a gente ver as lacunas, né? E, de fato, olha, o censo SUAS, realizado no final do ano passado, nós já disponibilizamos uma ferramenta de cruzamento de dados, para vocês poderem produzir, fazer cruzamento, como quem já usou tabuladores do DataSUS sabe que eu estou falando. Uma variável aqui na linha, uma variável na coluna, mas nós não disponibilizamos ainda o censo SUAS de entidades privadas. Posso saber lá por que, né, eventualmente, a gente ainda está fazendo consistência da análise de dados, mas estão aqui o censo dos equipamentos dos CRAS, dos CREAS, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual. Vocês podem fazer cruzamentos e entender o que está se passando nessas diversas instituições. Tá? Enfim, era basicamente isso. E, só por fim, eu queria falar um pouco do Data Social. Enfim, eu não sei onde que ficou aqui, né? O Data Social, ele está subdividido em vários subsistemas. Tá? Então, a gente vai buscar informações no IBGE, no Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde, tudo para reunir nesse aqui um portal de informações para quem atua na área da assistência social. Então, vocês têm, inclusive, aqui um indicador, aqui que eu estou, né, pode ser muito caro a vocês, municipal, sobre a condicionalidade do Bolsa Família. Então, nós temos aqui um indicador que é específico, deixa eu ver aqui, que é um indicador de total de crianças e adolescentes, público da educação, número de crianças e adolescentes que não foram localizados no acompanhamento da frequência escolar, tá certo? Quer dizer, dados absolutamente novos, que são dados de acompanhamento do público Bolsa Família. Tá? Esses dados estão sendo disponibilizados, que podem servir até para dimensionamento de públicos de projetos sobre os quais vocês estão eventualmente atuando. Tá? Desculpa se eu não respondi, né, enfim, questões assim, né, mais gerais. E sobre o IDH, o que eu queria dizer, né, porque aí eu vou tomar todo o tempo que a gente já não tem, é que existe uma discussão já de algum tempo no Brasil de que eu já tinha alguma discussão sobre IDH do ponto de vista metodológico, né, que é o grande problema dos indicadores sintéticos. O indicador ele já é uma redução da realidade, né, de uma forma muito objetivada. O indicador sintético, como o IDH, ele é uma composição de fotografias. Esse é o que é o problema, né? Certo? Se uma foto já reduz a realidade, imagina você tirar várias fotos e tentar encapsulá-la numa fotografia só. Ele, né, dificulta muitas vezes a interpretação que a gente tem. Portanto, eu sempre faço uma advocacy pelo uso de um conjunto de indicadores e não por um indicador sintético, ainda que eu reconheça que existem indicadores sintéticos muito interessantes. O IDEB, por exemplo, tá certo? É um bom exemplo de um indicador, até porque ele só tem dois componentes, porque quanto mais componentes você bota no indicador, mais complicado fica entender o que, de fato, ele está medindo. Mas o IDEB é um bom exemplo. Então, eu não sou absolutamente contra, né, essas propostas de indicadores sintéticos, mas, no caso do IDH, existe uma percepção de que o IDH ele vem evoluindo da mesma forma no Brasil há 30 anos. E, no entanto, né, em 30 anos, é como eu disse para vocês, a gente saiu de um patamar de 13% de gasto do PIB para 25% do gasto do PIB. A gente passou de 1 ou 2 ou 3 programas universais para um conjunto, tá certo, de 200 e tantos ações e programas governamentais na área social. Tá? Então, de fato, o IDH ele não capta todo esse movimento importante da sociedade brasileira,
que não é só de um governo ou de dois, mas, enfim, é de um conjunto de governos que vêm, né, se sucedendo desde 88 para cá, mas, particularmente, a gente tem que, né, reconhecer, né, o esforço do governo Lula de colocar a pauta da agenda social. Mas, enfim, o IDH ele é absolutamente linear no tempo. Então, existe um esforço do governo brasileiro de começar a pautar a agenda internacional de que, olha, é preciso reformular o IDH, tá certo? Não necessariamente propor um outro indicador sintético, mas talvez vitaminar a discussão, né? Reanimar a discussão, como os indicadores do Objetivo do Milênio fizeram. Talvez a agenda dos ODMs, dos Objetivos do Milênio, é muito melhor, é muito mais, tá certo, complexa do que a agenda do IDH. É muito interessante, aquele ciclo que eu mostrei para vocês, ele é um ciclo também de vida das instituições. Às vezes, as instituições... né, é o ciclo de vida de um programa, mas é o ciclo de vida de uma instituição. Né, determinadas questões, né, suscitam o surgimento de uma organização, e essa organização ela vai passando pelo seu ciclo de vida. Às vezes, ela cumpriu a sua missão e não tem razão para a sua existência. Entendeu? Mas ela resiste bravamente, né? Então, o IDH vem, nesses últimos 20 anos, produzindo um novo IDH cada vez mais complexo. Tá certo? Se vocês tentarem entender como o IDH é calculado hoje, tá? Vocês vão precisar, na verdade, de um especialista, e não é qualquer especialista, é um econometrista que vai decifrar, tá, como o IDH é calculado hoje, muito diferente da proposta inicial. Tá certo? Então, o IDH, ele está, na verdade, o instituto que constrói o IDH, lá dentro do PNUD, ele está numa lógica de autorreferência, tá certo? Ficando cada vez mais distantes, efetivamente, das necessidades para o qual o indicador foi construído. Tá? Então, existe um embate nesse sentido, técnico, científico, né, e político mesmo, porque, realmente, desenvolvimento humano não é só desenvolvimento de capacidades em educação e acesso a serviços de saúde. Tá? É muito mais do que isso. Então, exatamente para discutir, entendeu, a gênese teórica, metodológica, ideológica e política do IDH, tá? Que está muito ancorado em pressupostos da economia liberal, né? Com todo respeito ao Amartya Sen, mas, de fato, são essas dimensões do capital humano que ele avalia. E, enfim, o Brasil, se tem alguma coisa de muito positiva para mostrar para os outros mundos, né, para outros países aí pelo mundo, é exatamente mostrar que, olha, política social deveria envolver um conjunto muito mais amplo, né, de questões. E se você quer avaliar o bem-estar, portanto, o IDH deveria ser muito mais amplo do que efetivamente do que ele é composto, né, do que ele é construído hoje, tá? Do ponto de vista metodológico, eu sugiro assim que você, né, se quiser saber um pouco mais sobre IDH, quer dizer, acho que talvez no Google, você procurando, você vai ver que tem um texto que eu publiquei na revista de Administração Pública em 2002, e depois tem um outro na revista Bahia e Análise de Dados, de 5 anos atrás, que fala um pouco sobre exatamente os limites e potencialidades do IDH, que se aplicam, na verdade, eu diria, a qualquer outro indicador. Tá? Obrigado. Eu queria falar rapidinho o seguinte. Eu queria começar da segunda pergunta para a primeira. A primeira pergunta era o que, né, sobre os indicadores e qual que eles podem dizer. Parece que uma das coisas que se discutiu hoje aqui é que os indicadores são extremamente importantes, mas as perguntas que são feitas, eles produzem uma informação. Agora, essa informação ela vai fazer sentido de fato a partir de algumas perguntas. Então, antes do trabalho com o indicador, o que nos pareceu central, estou falando bastante da nossa experiência, é a construção das perguntas, do que se quer saber, qual é a questão sobre a qual nós estamos atuando e qual é a pergunta que a gente tem a fazer a partir dessa pergunta. Só a partir daí
é que a discussão sobre a construção de um indicador ela passou a fazer parte da nossa agenda de trabalho. Essa é a primeira coisa. Então, acho que antes da pergunta sobre o indicador em si, acho que a pergunta para as instituições sociais é de quais as perguntas, quais as questões que a gente constrói que nos leva à necessidade do trabalho com os indicadores. É porque aí a informação tem sentido para a ação e tem sentido para os outros. Sobre a questão do macro e do micro, acho que o que a gente apresentou aqui é um trabalho de construção de um monitoramento da ação da Fundação. Então, a gente está bastante ancorado na nossa ação e dormindo extremamente em paz com o tamanho, com a dimensão que o nosso trabalho tem. Porque a gente, num primeiro momento, o que nos serviria a gente trabalhar com variáveis das famílias como renda per capita, desemprego, escolaridade dos chefes da família. São problemas extremamente relevantes, mas que sobretudo, devem ser objeto de políticas públicas. Então, a gente descolaria a construção da caracterização do problema do tamanho da nossa mão, da nossa perna. E sobre isso, só queria também salientar que uma parte da nossa ação tem por objetivo expandir a presença do poder público no território, então, por exemplo, com uma creche ou uma EMEI. Isso gera uma transformação no território muito maior do que a ação da Fundação diretamente sobre as famílias. E aí sim, essas outras variáveis que a gente não pode atender na atuação direta com as famílias podem ser transformadas. Então, o primeiro ponto é esse, é calibrar o indicador com a ação a qual ele está referido. E procurando usar a distinção que o Januzzi colocou no primeiro momento, da monitoração e da avaliação. O diálogo com o macro, no nosso caso, a gente pretende estabelecê-lo usando como é que a nossa experiência naquele território pode servir para a gente produzir conhecimento para dialogar para ajudar a gente a construir uma compreensão dos problemas sociais nas periferias urbanas, no tipo de transformação que é possível ou que é muito difícil de ser realizado sobre esses problemas. O problema da inserção produtiva, da geração de trabalho e renda é, por exemplo, um tremendo de um problema. E enfim, era um pouco, espero ter sido claro o meu esforço de síntese, e, sobretudo, no final, a distinção entre o que a gente pode usar como produção de sentido para o monitoramento, e aí vivendo super em paz com o fato de isso poder ser simples, porém significativo, simples, porém com a sensibilidade o suficiente para orientar a construção, a direção da ação, e depois com a sensibilidade suficiente para dizer se essa ação gerou transformações pretendidas. Tá? Bom, era isso. Bom, na verdade, um passarinho me contou que não dá mais mesmo tempo de fazer mais e mais perguntas. Eu estou agoniada, assim, porque eu acho que eu ficaria muito tempo. Tinha várias perguntas para fazer para vocês. Mas, enfim, acho que é isso. De novo, acho que agradecer muito cada um de vocês. A gente tem... acho que é um interesse da parceria com a Fundação a gente explorar esses diálogos da avaliação no setor público-privado e público-público, digamos assim, né, do setor social, das ONGs e do poder público, porque, no final das contas, o fim é o mesmo, né? A gente está olhando para um mesmo lugar. E a avaliação é um campo, os indicadores podem ser um campo de diálogo disso e outras... enfim, a gente espera aproveitar essas oportunidades para gerar mais conversa sobre isso.
Muito obrigada. Acho que a Fundação Tídio Setúbal tem feito um trabalho bem bacana com relação a isso também, um esforço muito bonito de fazer esse diálogo mesmo, né? De se de se responsabilizar por olhar mesmo para um território, fazendo o vínculo com as políticas públicas e, enfim, muito obrigada por vir aqui compartilhar, foi muito bacana. Muito obrigada a cada um de vocês também, tá bom? Espero que a gente se encontre em outros eventos, em, enfim, outros espaços que a gente construa. Obrigada, gente.